Cris, a gente sempre ouve que curiosidade é uma qualidade, que é essencial para se saber sobre algo. Mas será que sempre e de fato a curiosidade leva ao conhecimento? Essa é uma boa pergunta, hein? A curiosidade eu vejo como uma coisa bastante positiva. Mas eu enxergo que é fundamental que ela ande de mãos dadas com o desenvolvimento das nossas competências. Senão, ela vai criar uma ilusão de um falso conhecimento. Então, a curiosidade nem sempre leva ao conhecimento real, ao saber. Não, nem sempre. Ela pode ser um reflexo de uma coisa muito superficial. O que eu acho que é importante é que ela tem que estar ao lado das competências que têm que ser desenvolvidas. E aquelas pessoas que consomem muita informação, que leem coisas na internet, que ficam sempre atrás de uma novidade, isso pode ser um problema? Vanusa, eu acho que é um problema, sabe? Eu acho que você precisa, nós vamos falar sobre isso, você precisa ter 3 coisas muito bem claras. Saber fazer e querer continuar fazendo aquilo que você sabe. Isso se resume em competência, em conhecimento. Quando isso não está presente, vira uma coisa mais rasa, coisa mais superficial. E essa superficialidade é comum nas empresas? Nossa, muito mais do que você imagina. E tem saída para quem vive preso nesse ciclo de curiosidade que não leva a um conhecimento profundo? Sempre tem saída. A primeira delas é você querer, de fato, aprender, querer saber sobre alguma coisa. Como é que você faz isso? Eu não sei, mas você precisa ter esse gatilho, né? Muita gente não consegue vencer essa etapa. Agora, se você não der esse passo, aí fica difícil. Estamos começando mais um Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje para a gente falar sobre curiosidade e a relação com o desenvolvimento de competências. A gente vive num mundo de muita informação, onde se tem muito acesso a essa informação, mas, como diz o Cristiano, nem sempre isso leva aos saberes, né? Agora eu quero saber o seguinte, Cris, é possível que muitos executivos, sócios mesmo de empresas, já bem escolados, muito vividos, acabem se deixando levar por pessoas que vêm com esse conhecimento raso, mas bem variado sobre vários assuntos? É super possível, né, Vanusa? Eu acho que a gente está enxergando isso cada vez mais, não é? Eu paro assim e penso um pouco sobre como é que as pessoas estão adquirindo, como é que elas estão formando as suas competências. Uma parte é adquirir conhecimento, né? Como é que elas estão bebendo das fontes, aonde elas estão buscando? Dá para dizer que todo mundo está fazendo isso, é evidente, né? Mas quando você conversa com um, conversa com o outro e as suas próprias experiências, parece que tem uma espécie de um senso comum. O conhecimento está muito disponível nas prateleiras, está de maneira dispersa, sem sombra de dúvida, mas ele está disponível. E o que a gente percebe quando você olha quais são os cursos que estão sendo vendidos, quais são os métodos que estão sendo vendidos, não fica a sensação de ter coisa assim mais barata, mais em conta, mais resumida, mais prática e à disposição? Uhum. Então, eu acho que quando você tem essa oferta, compre isso aqui em 10 parcelas de R$12,90, você vai aprender sobre esse assunto em 90 dias. Eu garanto, se não te dou o teu dinheiro de volta. Isso está ficando cada vez mais comum, não tá? E eu sinto que muita gente compra esse tipo da forma como eu quero adquirir conhecimento, compra isso. E ali você tem um resumo. De fato, às vezes tem até resumos bem interessantes. Mas você acaba ficando... Você não desce em profundidade em nenhum deles. E aí eu acho que é a grande diferença de uma formação de competência. Ela está... Ou você se mantém
na superfície ou você mergulha para a profundidade. Eu acho que essas coisas mais express, essa oferta, ela mantém você mais na superfície do que desce na profunda. E essa é a minha crítica em relação quando a gente fala da curiosidade versus a competência, sabe? É uma curiosidade só para satisfazer aquele momento, né? É. Agora, por exemplo, quando alguém vai buscar um tema, encontra um cursinho express desses, não seria bom para que ele verificasse se aquilo é uma área que ele gosta ou não, e aí então se aprofundar? Sem dúvida. Eu acho que assim, a gente está separando, né? O problema na minha cabeça funciona assim: aquele curioso superficial e aquele curioso que se aprofunda. Vamos deixar isso bem dois tipos de curiosos. A curiosidade em si ela é um gatilho muito interessante. Você acha que o primeiro passo para você estudar ou adquirir alguma competência é você ser curioso. Uhum. Normalmente a gente vai para aquilo que nos desperta a curiosidade. Eu acho isso muito importante. Acho que o curioso é que também consegue experimentar. O curioso consegue avaliar se pode ser bom para ele ou não. O curioso consegue Criar soluções também, né? eu acho que assim, deixa eu ver aqui, ó, dentro desse portfólio, deixa eu ver se tem alguma coisa que me interessa. Eu acho que aí cai bem esse conteúdo mais express, esse resumo, funciona super bem. O ponto que eu trago o alerta não é para esse tipo de curioso, né? No senso comum, essa curiosidade superficial ela pode ser um gatilho muito interessante para a tua busca, para você poder escolher novas, ampliar teu repertório, para você saber assim, me identifico ou não. Puxa vida, comprei isso aqui, achei que fosse uma coisa, não é. Foi bom, me esclareceu que esse tema aqui, da área de saúde, não é minha praia, já vi que não é para aí. Ou ao contrário, nossa, eu sou de uma área de engenharia, fui experimentar alguma coisa de um curso mais generalista, ampliou meu repertório, descobri uma coisa que acho que eu posso identificar, vou me aprofundar. Eu acho que é super importante isso daí. O problema que eu vejo é, naquele mundo nosso de empresas, onde você tem lá uma posição e você já ocupa essa posição e você tem que fazer uma entrega, ali, ser curioso de maneira superficial pode no futuro te comprometer a sua própria progressão dentro dessa empresa. E dá um exemplo disso. Como é que o curioso superficial atrapalha, por exemplo, uma reunião, um projeto? Como é que ele age? E é engraçado, né, que isso acontece tanto com aqueles que estão no início de carreira, que são mais júniores, tanto quanto aqueles que são mais sêniores. Eu acho que aí vale a pena a gente definir o que significa ter competência, né? Ter competência, ser competente são coisas distintas, mas acho que vale a pena a gente fazer uma definição. O que é a tal da competência que eu estou colocando em paralelo com a curiosidade? Então, a competência, para responder isso, acho que é legal eu falar. Competência, vamos pegar o chavão para a gente não inventar a roda aqui, né? Você define ter competência em alguma coisa, ser competente, ela presume que você tenha 3 pilares. O primeiro dele, você tem que ter conhecimento do negócio, então você precisa saber sobre o assunto. O segundo pilar é você precisa ter uma experiência prática em cima desse conhecimento, ter uma habilidade comprovada. Lembrei de um exemplo que eu acho legal falar, só que eu já não falei outra vez. E você tem que ter o terceiro pilar, é uma atitude positiva para querer continuar fazendo o que você sabe. Teve uma vez, lembrei lá de trás, eu estava dando eu fui fazer tinha um workshop para dar, e era num pessoal de chão de fábrica. Você tinha ali líderes de chão de fábrica. Então você tinha lá gerentes, alguns supervisores de chão de fábrica. Tava cheio de gente lá, 60 pessoas. E aí era num lugar muito retirado no interior do Rio Grande do Sul. E eu tive uma infelicidade. Estava explicando o que era a competência. CHA, o famoso chá, conhecimento, habilidade e atitude, esses 3 pilares. E aí fui dar um exemplo lá que foi super infeliz. Eu perguntei assim para as pessoas, né? Escuta, estava num momento de descontração. Quem aqui sabe como é que faz para matar a cobra? Pô, era no meio do mato o negócio. Todo mundo era super hábil em fazer isso.
Eu nunca tinha feito isso na minha vida, mas lá todo mundo fazia. E a hora que eu vi assim, aqueles 60, 40 pessoas levantando a mão, eu falei, mas o que eu faço? Eu estava preparado para encarar um público que dizia, eu não sei. Acabei fazendo um contorno e me mantive no mesmo exemplo. O que eu queria fazer naquela época que deu um pouco errado? Mas qual que é o exemplo lá de trás? Se você quiser aprender como é que você faz no meio do mato, se entra uma cobra na tua casa, você pode estudar sobre isso. Você pega um livro e lê. Olha, quando você matar a cobra é o seguinte, tem que ter um pedaço de madeira com 1,5 metro de distância, você vai lá e mira, dá uma paulada na cabeça da cobra. Não bate no rabo da cobra porque ela não morre, tem que ser na cabeça da cobra, etc. Você pode adquirir um conhecimento sobre isso. Legal? Depois que você adquirir esse conhecimento, se você for querer buscar um especialista, um matador de cobras, você vai querer perguntar assim: quantas vezes você já fez isso? Se a pessoa fez uma vez só, ou se ela já fez 50, porque toda semana ela mora no meio do mato e entra uma cobra na casa da pessoa, você vai concordar comigo que esse de uma vez tem um tipo de habilidade. Esse de 50 tem um outro tipo de habilidade, certo? Uhum. E depois você vai perguntar: há quantos anos você faz isso? E você quer ainda continuar fazendo isso? Aí você está falando assim, qual que é a atitude dessa pessoa para querer continuar esse. Vamos deixar esse exemplo de lado e vamos trazer um exemplo que ficava muito evidente quando eu fazia entrevistas com executivos. Sentava a mesma coisa, sentava um executivo na minha frente, batia um papo, um CFO da área financeira. Aí ele falou: Cris, preciso te contar uma coisa. Eu não... Cara, faz 25 anos que eu sou financeiro. Eu não sei se eu quero mais ser isso. Eu cansei, enjoei, eu queria inovar, queria ir para uma outra área. Só que o mercado não consegue me entender. Eu quero ir para uma área comercial, não posso, porque a minha vida inteira foi financeira. Eu queria ir lá para uma área de operações, ninguém me reconhece, ninguém me dá a chance, porque faz muitos anos que eu venho trilhando a área financeira. Então parece que eu estou fadado a ficar nessa área financeira, só que eu não quero, não gostaria mais. Então, ele ficou durante muitos anos adquirindo conhecimento na área financeira, contas a pagar, receber, tesouraria, crédito e cobrança, fazer operação estruturada com banco, sabe como é que faz uma coleta de dados, transforma em relatório para poder conversar com o banco, conversar com a comunidade financeira, sabe tudo isso. Estudou, fez MBA, fez pós-graduação, leu diversos cursos. Faz 25 anos que ele vem repetindo isso. Tem muita habilidade. Ele sabe porque estudou e ele sabe fazer porque vem colocando isso em prática. Então já viveu na prática uma série de entraves. Na hora que tem dinheiro, não tem dinheiro, ano bom, ano ruim, como é que faz? Faltou isso, não faltou aquilo. E na hora de a gente olhar para a atitude, ele está dizendo o seguinte: olha, eu conheço, eu sei fazer, só que eu gostaria de fazer outra coisa, né? Aí eu me perguntava assim, essa pessoa tem competência, né? Sim, ela já teve conhecimento, ela tem conhecimento, ela teve habilidade, ela tem habilidade, ela já teve atitude, agora ela não tem mais a atitude de querer continuar fazendo. Então, esses 3 pilares, conhecer, ter habilidade e ter atitude, eles não podem andar isolados. No momento em que você tira uma desses pilares, a gente pode dizer o seguinte: a pessoa não perde a competência. Mas, entre aspas, aqui, se ela não tem mais uma vontade de fazer aquilo, é como se ela não quisesse mais usar aquela habilidade, aquele conhecimento. Então, ela é como se ela não tivesse mais competência. Eu acho que isso é legal, trazer essa definição para que todo mundo entenda como é que eu olho o curioso superficial e como é que eu olho o curioso que se aprofunda. O curioso superficial não é aquele que estuda, que vai atrás de conhecimento, que desce, analisa. Uhum. E o curioso superficial às vezes não tem nem habilidade para poder, porque não tem essa experiência. Ele tem até uma atitude de querer ter, mas ele não tem isso, né? E essa pessoa que não tem competência,
essa competência formada dentro dessa definição é alguém que tem muita dificuldade de dar um direcionamento, de trazer uma solução, de poder questionar a hora que ele é acionado para questionar. Vamos para onde? Qual que é a estratégia? O que, que a gente faz? Estamos no obstáculo. Como atravessa? Alguém que já estudou e que tem habilidade vai achar uma saída com mais facilidade. Agora, aquele que só está no mar raso e que nunca desceu, bem mais difícil disso acontecer. E dá para dizer que esse cara que acha que sabe de tudo porque ele leu um pouquinho aqui, viu alguma coisa, ouviu alguém falar, é o cara que perturba durante uma reunião, é o chato do encontro, das decisões, porque sempre levanta um assunto que ouviu dizer e que poderia ter relação, mas não é efetivo? Eu acho que dá. Eu acho que dá. É aquela pessoa que acaba tumultuando às vezes, né? Eu nem sei se dá para considerar, Vanusa, essa pessoa como se fosse um generalista. Tá. Não sei se dá para considerar assim. Mas ela é aquela pessoa que se traduz como um curioso superficial, né? Repetindo, é um gatilho muito legal nas pessoas isso. Na hora de você exercer o seu papel, que é o papel de vou entregar um caminho, vou entregar uma solução, vou vencer uma barreira, vamos sair de uma dificuldade, vamos dar o tom na empresa, vamos ser criativo, vamos ter que transformar, vamos ter que mudar a cultura. Esse conjunto de conhecer, ter habilidade e ter atitude para fazer faz muita diferença. Então, para quem toma decisão, não dá para ter uma curiosidade superficial. Eu nunca vi. Não dá, né? Eu acho que dá para afirmar que não dá e acho que ainda dá para afirmar eu nunca vi essa pessoa, né? E eu acho que tem coisas, são alguns critérios que todo mundo tem que ter em mente, sabe? Seria muito importante que as pessoas no mundo corporativo não abrissem mão de desenvolver competência nos outros. Poxa, quem não quer uma pessoa que estude, que tenha uma experiência e que queira continuar fazendo isso, né? Essa pessoa, se ela mergulha nesses 3 pilares e ela vive esses 3 pilares, ela sai disparada com uma chance muito maior de dialogar de maneira diferente do que se estivesse conversando com esse curioso superficial. Agora me diga uma coisa, às vezes você tem alguém, um sócio de uma empresa que é o curioso superficial, mas ele tem assessores que são os intelectuais. Isso pode ajudar um executivo, um sócio, quando você está bem assessorado, quando você está bem municiado de informação, aí sim, informação boa, aprofundada, com um olhar para frente? Porque a gente está falando aqui de sócios que vão ser sócios familiares, que às vezes não tem como tirar. Pode, eu acho que pode, e eu acho que todo mundo faz muito isso. Teve uma época que todo mundo, são palavras lá de trás que às vezes eu lembro, né? Que vamos fazer a reestruturação, a reengenharia, a transformação. Nossa, reengenharia? Lembra disso? E aí você tinha assim, legal, então agora para a gente poder cortar custo, a gente demite o vice-presidente e traz 2 júniores embaixo. Aí essas 2 pessoas começavam trabalho com gasolina, etc., ainda em formação, buscando conhecimento, e daqui a pouco você percebe o seguinte, nossa, na hora crucial é melhor trazer um apoio de conhecimento, um apoio de habilidade, porque eles ainda não têm. Aí chamava o antigo VP para ser esse mentor, para ser esse consultor, para ser essa pessoa de fora que vai ajudar com conhecimento. Conhecimento e habilidade, eu quero dizer o seguinte, não é em 24 horas que você forma, demora, é um processo. Por isso que as empresas têm lá o analista, o supervisor, o coordenador, o gerente, o diretor, tem os grades, tem toda a etapa de formação. Isso é um caminho, isso é uma trajetória, né? Então, é muito comum, se você não tem isso instalado, você traz um auxílio de fora, alguém que tem uma competência desenvolvida, não está ali com você, mas vai te ajudar. Olha, cara, não faça assim, porque eu já fiz isso aqui 2, 3 vezes, a gente não teve uma boa saída para isso, né? Então, essas pessoas que, os mentores, os advisors, os coaches, os conselheiros, pressupõem que são pessoas que têm
conhecimento, que tem habilidade e podem te ajudar em algumas saídas. Mas aí o cara tem que ter autocrítica para reconhecer, né? Preciso, não só que não tem competência para aquilo, mas que precisa da ajuda. Sabe qual é um problema que eu acho que acontece? Não sei se você vai concordar comigo. O problema é que os curiosos superficiais se acham curiosos intelectuais que têm profundidade. Esse, para mim, é o que eu não consigo entender. Talvez A porque pessoa ele vai não lá, saiba o quão profundo pode ser eu acho que ele aquilo. talvez ele não tenha noção do tamanho da piscina. Uhum. Ele não, o curioso superficial é interessante, né? Ele se coloca como se ele soubesse, mas eu acho que ele nem sabe o tamanho do aquário. Ele não faz a menor ideia. Uhum. E ele vai começar a entender quando ele for questionado, for solicitado para poder trazer uma solução e o repertório de conhecimento ainda não tiver bem estabelecido. Aí essa ficha começa a cair. E eu acho que ela acontece, no meu ponto de vista, ela acontece com muita frequência nas empresas. Eu acho que isso deveria ser diferente. Eu acho que a gente deveria, eu acho que você deveria ter cada vez mais, assim, se for do ponto de vista pessoal, deixa eu reformular aqui, do ponto de vista pessoal, seria interessante que eu pessoa, quisesse ser um curioso intelectual. Vou dar um exemplo para vocês, serviços. Vou dar até dois exemplos. Um dia desses eu fiz um apanhado, estava fazendo uma autoavaliação, chamei uma pessoa para me ajudar a fazer essa autoavaliação e falei assim, quais são, a pessoa me fez a pergunta, ô Cris, quais são as pessoas que dariam certo para trabalhar com você? Uhum. Né? Eu gostei da pergunta, da provocação e a gente ficou conversando um pouco sobre isso. Tivemos alguns encontros para mergulhar um pouco nisso daí. Né? Aí eu separei lá 2 ou 3 pontos, depois de algumas conversas, algumas reflexões, separei 2 ou 3 pontos. O que eu faço? Eu sou uma pessoa que trabalho com serviço. Teve uma vez uma outra pessoa que passou comigo lá atrás, falou, mas o nosso trabalho é só conversa, né? É só conversar. Quem trabalha com serviço, você não compra uma matéria-prima, você não produz um produto palpável. Numa empresa de serviço, a inteligência está toda aqui. Na forma, você leva o seu HD o tempo todo para o teu cliente e aí a habilidade, o tempo, vai fazendo com que você possa buscar, abrindo as caixinhas e trazer os exemplos e dizer, olha, vamos esquecer, vamos para cá, não, isso aqui deixa para lá, vamos nesse caminho, você vai trazendo isso à tona. Então, respondendo essa pergunta, eu falei para o cara, olha, acho que uma primeira coisa para trabalhar comigo, eu precisaria de pessoas que tivessem muita energia, porque esse trabalho intelectual, e é um trabalho de você estar o tempo todo olhando para os negócios, necessita bastante energia, né? O meu negócio é enxuto, né? Não tem uma disponibilidade grande de conhecimento, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer, a gente tem que estar presente, a gente tem que ter uma proximidade. Então eu coloquei que energia era um ponto importante. O segundo ponto que eu coloquei foi pensando nessa discussão da superfície e da profundidade. Eu disse, olha, para o meu negócio, eu acho que eu teria, para dar certo, alguém que tivesse uma curiosidade intelectual, que gostasse de estudar. Os temas que, por exemplo, eu trabalho nas empresas, requer estudo o tempo todo, requer aprofundamento, requer pesquisa. Então, assim, se a pessoa não gosta de dedicar uma parte do seu tempo para poder buscar conhecimento, eu acho que fica mais difícil para trabalhar naquilo que eu faço. Até Né? porque não são todas as empresas do mesmo nicho, né? Você tem que entender, aprender o que aquela empresa faz, o que o público dela quer. E aí, cada caso é um caso. Cada você caso tem é um que estudar. caso. Exatamente. Então eu falei, olha, se tiver energia, acho que eu levantei 3 ou 4 pontos. Se tiver energia e tiver curiosidade intelectual, começa a se aproximar daquilo que é o tipo de serviço que eu entrego, as soluções que eu entrego para os clientes que eu atendo. Uma outra coisa que eu falei para esse cara, respondendo, ele me questionando, eu falei, olha, acho que seria legal
seria legal ou não? É imprescindível que essa pessoa tenha uma espécie de uma honestidade intelectual. Uhum. Você vai entregar uma solução para alguém, você tem que estar em cima da verdade o tempo todo. Você sabe, sabe. Você não sabe, não sabe. Não dá para você poder dizer alguma outra coisa diferente para o teu cliente que não seja honesta com o teu nível de conhecimento ou de competência. Você Uhum. tem que falar, cara, eu consigo chegar até aqui. Não enxergo mais além disso. Você pode se doar na plenitude, mas tem que deixar claro para o teu cliente qual que é o limite da sua plenitude. Ela é finita, até onde Uhum. você enxerga, né? Então, depois de pensar, eu classifiquei isso como uma honestidade intelectual. Dá para a pessoa Interessante. aquilo até onde você consegue chegar. Seja claro. Não inventa para o cliente, não minta, não fala que sabe, Uhum. não faça firula. Diga até onde você Porque consegue. tem muita gente, especialmente na área de vendas, né, na área comercial, a pessoa diz: não, eu tenho isso, mas ainda não tem. Para vender, para fechar o negócio, diz que tem algo, que conhece algo que, na verdade, não conhece, não É, domina. exatamente. E aí eu me lembro que teve um último ponto, falei três, né? O último ponto, um quarto ponto, que eu disse o seguinte, depois de algumas reflexões, eu falei, olha, alguém que possa desafiar o Uhum. status quo das coisas, que desafie aquilo que é o establishment, Uhum. né? Num mundo onde o serviço que eu entrego, você tem gente experimentando e tentando comprar algumas regras para mudar a sua cultura, para mudar a sua governança, para mudar a forma como os negócios acontecem no dia a dia. Se essas pessoas, se esses empresários, se esses sócios estão experimentando isso o tempo todo, seria muito legal que viesse no pacote alguém que pudesse questionar ou essas regras, esses conceitos, essas tentativas, esses exercícios que as empresas estão fazendo, será que são os mais adequados? Será que não dá para pensar numa outra coisa? Ter a cabeça aberta para desafiar aquilo que é uma regra Mas é imposta, uma isso também, solução. esse tipo de questionamento. Se for só o questionamento, né, por questionar, não corre o risco de ser o chato igual o Então, superficial? sem dúvida, não, sem dúvida. Por isso que eu disse o seguinte: tem que ter uma energia, tem que ter uma Conhecimento. curiosidade Uhum. intelectual, tem que se aprofundar. Tem que ter, o que eu falei? É a honestidade Aham. intelectual e E a crítica. tem que ter uma capacidade de análise, uma capacidade crítica para você não seguir modelos que já foram vencidos. Uhum. Poxa, tem tanta gente tentando uma alternativa e não consegue, vai lá, a gente já falou muito no nosso bate-papo, vai lá na prateleira, busca a regra, o conceito, o manual e não dá certo, não funciona, não transforma, não vira o jogo. Então, eu acho que eu acabei resumindo para ele esses 4 pontos, né? Eu talvez adicionasse a criatividade para vir com sugestões positivas, Uhum. entendeu? É uma boa. É. Eu acho que que é uma espécie de um subproduto natural disso, Uhum. né? Pô, quem estuda, quem tem a cabeça aberta, Quem tem um olhar crítico. vai chegar na criatividade. Então, na solução para uma empresa de serviços, e no caso a pergunta era quem que era a pessoa ideal para trabalhar contigo, eu estendo isso direto para uma empresa. Empresa de serviços, isso é super importante. Uhum. Então, se você buscar para uma empresa de serviços pessoas que têm essa curiosidade mais rasa, que não estudam, que não se aprofundam, dificilmente ela vai conseguir buscar lá a crítica, a solução, para você poder criar, transformar e dar como caminho para o teu cliente alguma coisa diferente do que ele já vem tentando e que muitas vezes não funcionou. Então, aonde eu quero chegar com esse exemplo, né? É, eu acho que isso pode ser estendido para qualquer setor, qualquer segmento. Qualquer empresa que reúna é, profissionais que não só desejam ter essa superficialidade na busca de um conhecimento, mas que se aprofundam. Não é quando você desce, vamos dizer, você se aprofunda, você vira o senhor de si, nem precisa chegar lá, né? Senhor de si no tema, ou pelo menos você gosta muito do tema. Você percebe quando você conversa com pessoas que
que gosta de um tema, cara, a pessoa tem um repertório, ela discute, ela analisa, ela olha muito para quem pensa diferente dela. Pode reparar, né? Você gosta de um tema, gosta de arte, gosta de pintura a óleo, nesse formato, pô, a pessoa estuda aquilo, ela presta atenção em quem não tem um outro tipo de prática do que ela tem, né? Tem inclusive uma orientação para quem vai falar sobre um tema, vai dar uma palestra, por exemplo. Estude até que você fale naturalmente, já não tenha mais as dúvidas e as dificuldades de achar palavras, etc., porque isso é consequência de não dominar o assunto. É, exatamente isso, né? É o que difere, por exemplo, o que faz a diferença entre, me lembrei lá, ser competente e ter competência. Na época as pessoas faziam aula de inglês, hoje em dia acho que ninguém mais faz, fazem. Acho que faz, né? Faz. Tem uma geração que já nasce falando inglês, mudou muito, meu né? Filho mais novo é esse. Mas imagina assim, né? Professor de inglês faltou, o de português foi lá dar um help na escola. Como era uma aula básica, ele deu conta. Mas o professor de português que não fala inglês dá conta de fazer isso o tempo todo? Não dá conta, certo? Claro. Porque ele não tem a competência. Ele foi competente? Foi. Na aula básica ele quebrou um galhão, ele foi super competente. Ele tem a competência para poder fazer isso no nível médio, avançado e ser um professor? Não. Então, ser competente e ter a competência são coisas distintas. E ter a competência, ter o conhecimento, a habilidade, a atitude, leva tempo. Então, o animal curioso, de maneira superficial, é aquela pessoa que estuda pouco, busca pouco e vai entregar pouco. Pode até fazer a diferença num momento. Você falou assim, né? Mas e aquelas pessoas que pegam um resumo? Esse é meu maior medo. Porque tem gente que cai nessa. Como é que chama aí? Nessa estratégia, não sei como é que chama isso. Cai nisso. Essa armadilha, né? O que você mais tem hoje, com o advento de você vender conhecimento pelas redes, são essas coisas express. Você paga, entre aspas, baratinho, porque a ideia é escalada. Então, se eu vender 1 milhão de cursos a 99, eu tenho 99 milhões. Tá certo? Então, você cai, muita gente cai nessa armadilha com a ilusão de que por 2, 3 meses ela vai se aprofundar. Como você disse, eu não faço apologia contra estudo. Faça o que você quiser. É super legal você ter uma curiosidade para te ampliar, para buscar horizontes, para saber como é que é, até para criticar, não tem problema. Mas naquele conceito de competência estabelecida dentro da empresa, você não viver no mundo de águas rasas não te torna essa pessoa. E as pessoas Entendeu? também confundem informação com conhecimento, né? Às vezes só o que elas estão recebendo é informação de um retrato de um determinado momento, de uma situação, mas não tem nada que vá além disso, né? Não tem estudo de caso, não tem lá uma análise mais profunda. E isso complica a vida da pessoa depois de um tempo, que ela entende, lá na frente ela pode entender que o que ela tinha era só alguma informação e não conhecimento sobre aquilo. Exatamente. Então, o que me incomoda no curioso, esse curioso superficial, é que ele não desce nunca, é que ele não aprofunda nunca. Então, ele pode te ajudar em alguns momentos, mas naquele momento crítico, essencial, onde ele tem que dar um norte, que ele tem que colocar um raciocínio, onde ele faz a diferença, tenho certeza que isso não acontece. E a gente pode pegar todos os bate-papos que a gente tem tido aqui, a gente leva muito para um ambiente onde como é que executivos e líderes ajudam sócios nos seus negócios, sobretudo em empresas familiares, né? As pessoas que têm competências são os que ajudam. Essas que têm competências são os curiosos profundos, intelectuais, são essas pessoas que descem e que mergulham. Nessa hora, nesse ambiente, que vai aqui a minha crítica, né? Eu lembro que a gente estava falando sobre esse tema, eu também estava querendo achar uma maneira de abordar esse tema para dizer o seguinte: a curiosidade em si, como peça a ser estudada, ela é ótima no ser humano. Na verdade, ela é fundamental, é o gatilho.
Se você É o não tiver, trampolim para o conhecimento, se né? você não tiver curiosidade, Uhum. nem, né? Me lembro uma vez de um sócio falou assim, nossa, por que que eu faço isso? Porque eu sou curioso, eu estou atento a tudo, eu estou vendo tudo, né? O problema é quando você vê aqui. Se você quiser, numa conversa, tomar um café, tomar um vinho, num jantar, essa curiosidade ela cai muito bem e faz parte do Uhum. senso comum do cotidiano e tem que existir. Mas lá, na cadeira de líder, onde se espera de você uma saída, eu não vejo. Não vê. Não. E como é que os sócios e os executivos podem identificar membros já num nível um pouco mais alto que são apenas curiosos superficiais? Eu acho que até pela atitude, sabe? Eu acho que pela atitude dessas pessoas. Então, eu acho que esse curioso superficial, ele nunca consegue te dar uma resposta é, com bastante análise ou ele não consegue te apontar caminhos. Uhum. Né? Ele Sim, sustenta ponto de então, assim, vista? eu acho que e sustenta assim, de uma maneira, um período curto de tempo. Né? Então, quando você vê lá alguém que. Estou lembrando aqui de um exemplo agora. Uma pessoa que queria trabalhar, até um pouco relacionado com a área que eu atuo. Uma pessoa que queria trabalhar com famílias empresárias. Uhum. Então, você tem assim, uma série de temas que podem estar compondo esse tipo de ambiente. Né? O que interessa para essas famílias, onde você tem sócios que são donos de negócios e você tem familiares que estão ao redor desse sócio. Tem uma série de coisas. Estão preocupados em longevidade, em perenidade, em proteger o patrimônio. Estão preocupados como é que eu faço uma transição de geração, como é que esse que o meu avô me deixou, eu também queria deixar esse legado para os meus filhos ou netos. Estão preocupados em como é que eles podem estruturar um family office para tocar os seus negócios, enfim, soluções jurídicas, soluções tributárias, soluções societárias, tudo pensando em sucessão, pensando em gerações, pensando em aquela atividade que veio sustentando lá o avô, o pai, o filho, até possa continuar para os netos. Então, eu tenho um conhecido que diz o seguinte: nossa, acho que eu gostaria de trabalhar nesse tipo de ambiente, eu gostaria de ofertar essas soluções para os sócios de famílias e sócios empresários, seus familiares e tal. E eu acho que eu vou montar o meu negócio e vou direcionar para isso. E essa pessoa montou uma estrutura, né, para que ela pudesse, sei lá, oferecer uma solução do patrimonial, oferecer uma solução parecida como o Family Office faz e assim por diante. Só que essa pessoa não se aprofundou nisso. Ela viu uma oportunidade, viu que isso era um tema recorrente, viu que isso poderia até dar um pouco de satisfação e prazer no dia a dia. Falou, eu vou ofertar essa solução. Ela era uma pessoa que fazia serviços, quis migrar um pouco para esse tipo de serviço e conseguiu vender isso, conseguiu, como você disse ali, de uma maneira superficial, foi buscar um pouco entender essa matéria, estudar essa matéria. Era uma pessoa que tinha um bom speech comercial, vendeu isso, mas passou assim, o primeiro mês, 2 ou 3, que ela chegava no cliente, não conseguia sustentar, porque ela tinha visto lá uma série de temas que eram super importantes num speech de vendas para poder vender. Olha, eu estou com um serviço que vai ajudar a tua família, vai ajudar. Então, mas na hora de construir e na hora de que ela teve que começar a responder algumas perguntas, Não tinha faltava resposta. conhecimento. Uhum. Né? Então, eu acho que você perguntou como é que a cortina cai, quando o véu cai. É rápido, Vanusa. É rápido. Né? Então, quando você vende isso, você monta uma estrutura, joga na rede,
monta um curso e vende, você nunca vai ter que se haver com depois. Alguém pode comprar, alguém pode estudar essa coisa rasa que você fez e pode ter a sua opinião crítica. Gostei ou não gostei. Agora, quando você vai ofertar o serviço, que você tem que dizer e sustentar, e você, olha, eu estou aqui e vou ajudar você a estruturar tudo isso que você precisa. Todas essas práticas de governança que vão atender a sua família. Então, se você não tem essa experiência, é rápido. 2 ou 3 perguntas desmonta o véu. Então, é uma fala sem convicção, né? Tem, algumas coisas que eu tinha colocado aqui. Curioso, sem competência, né? É uma fala sem convicção, analisa muito pouco, reflete muito pouco, tem muito pouco argumento, só sabe aquilo que viu no vídeo ou que pegou de uma maneira muito rasa, né? Segue muito a onda dos outros sem questionamento. É aquela pessoa que vai o tempo todo na prateleira, naquele conhecimento que está disponível e não se aprofunda, não questiona, não detalha aquilo. Não consegue adequar as necessidades, né? Coisas que a gente vem falando aqui nos nossos bate-papo, baixa análise crítica, não se coloca no lugar do outro, não tem conhecimento, habilidade e atitude, não tem a habilidade, não tem a experiência de poder fazer repetidas vezes. Quantos produtos eu já vi, pessoas de serviço que são bem qualificadas, começam com o produto e o produto está na versão 10, versão 15, versão 20, ela vai mudando, vai transformando, porque aplica, não dá certo, aplica, não dá certo. Opa, aqui deu certo um pouco. Agora, faltou aquilo, deixa eu transformar. Você vai ficar boa na sua palestra depois que você fizer ela 20 vezes, que recebe a crítica de alguém. Puxa, eu estava falando, nossa, aquela pessoa não entendeu uma coisa tão boa, eu não consegui transmitir aquilo que é básico, né? Então, tem baixa capacidade não teve o tempo de ter habilidade de escutar. Tem uma atitude de querer fazer aquilo, mas não tem habilidade consolidada. Esse chá que você falou me lembrou um pouco a formação do médico. O médico, até ter a formação lá, ser formado, graduado, ele não pode atender paciente, né? Não pode, daí ele vai atender depois disso. E o que se deseja? Se deseja que ele faça uma especialização, que é a residência. É na residência que ele vai ter a prática. E então ele adquire essa habilidade, vai poder exercer com segurança a sua especialidade. Então, é interessante. Ninguém dá a vida aí à mão de qualquer médico, né? Exato. Não dá para colocar a empresa em qualquer mão também que só fala e não sabe exatamente o que está falando. Não é? Pensa quando você vai contratar uma pessoa para você, né? Qual que é a coisa mais importante que essa pessoa tem que demonstrar? Que ela sabe fazer aquilo que você precisa. Então, se você conversar com uma pessoa que fez o que você precisa em 1 ano, ela tem um tipo de competência. Se você for conversar com outra que fez há 5, 10 ou 20 anos, ela tem um outro tipo de competência, né? Então, o que você precisa? Você tem tempo para ensinar? Trata uma júnior. Você precisa dessa pessoa que vem jogando, que consiga trazer soluções rápidas? Você precisa comprar alguém que tenha uma habilidade maior do que essa primeira, né? Então, eu acho que não tem como dissociar. O que bagunça tudo isso? É a gente cair no conto do curioso superficial. É você se deixar levar pela curiosidade superficial. Ela é boa num primeiro momento, ela é atrativa aos olhos, ela diz, ela promete, ela endereça, não é isso? Mas no segundo momento, no segundo passo, quando você tem que resolver o problema e você tem lá que buscar uma análise, uma solução, uma opinião, uma experiência, essa pessoa não te dá isso. Então, a dica é você pesquisar um pouquinho mais, né? Questionar um pouquinho mais. Não é isso? Eu acho que a dica é a seguinte: preste atenção, porque o que mais tem hoje, o mundo de curiosos superficiais, ele aumenta exponencialmente. Dá para dizer que o mundo dos curiosos intelectuais não aumenta? Não, seria uma injustiça a gente dizer isso. Mas é que como cresce de maneira tão dramática as pessoas que ficam buscando
essas formações mais rasas, que dão opinião. Você já viu um outro exemplo? Vai falar, por exemplo, vai discutir futebol. Eu nem gosto de discutir futebol. Discutir futebol numa mesa de cerveja, no bar. Todo mundo é um técnico profundo do negócio. E ninguém sabe nada, né? Você está com 10 pessoas, você tem 10 opiniões distintas, 10 variáveis distintas, e a hora que você vê assim, você não aproveita quase nenhuma delas. Essa acho que é a diferença. Então, como é que como você se livra disso, né? Tem que investigar um pouco, você não pode abrir mão da habilidade, você não pode abrir mão da atitude, você não pode abrir mão do conhecimento da pessoa, do tempo que ela levou e vem levando para investir, buscar informação. Não tem como abrir mão, senão você vai viver num mundo de superficialidade, um mundo mais raso. Raso traz solução rasa. Profundidade, ela te ajuda muito nessas horas. Muito bem, muito obrigada, Cris. E você reflita aí na sua empresa quantas pessoas você realmente acha que tem conhecimento profundo, que é aquele curioso intelectual, e quantas estão na superficialidade. É bom a gente pensar, né? Mande sua sugestão. Não esqueça de fazer o seu comentário sobre o episódio de hoje e sugerir os temas que você gostaria de ver aqui nessa mesa. Obrigada e até a próxima. Tchau, Cris. Tchau, Vanusa. Até, pessoal.